Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz a todos. É um prazerão, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu não venho aqui desde a época que eu sou gordo, então é muito bom estar aqui, né? E é muito bom também porque um tempo que a gente não se vê, quando volta parece que você está realmente em casa. É muito legal saber que a gente tem família, tem casa, tem irmãos e tem uma comunidade envolvida conosco e sabe das nossas lutas, vitórias e a nossa realidade. Então, para a gente é muito importante estar aqui com os irmãos. Eu queria começar apresentando um dos projetos que nós temos trabalhado como base local. Nós estamos em Maringá, eu e Juliana, há 14 anos. Eu saí daqui de Foz em 2000 e fui para Maringá e fiquei. Deus não me deixou sair de lá por enquanto. Bem que eu já tentei, mas Ele não deixou. Né? E nós temos desenvolvido um ministério bem interessante. Hoje nossa base tem crescido, Deus tem dado graça, tem dado crescimento para a gente. Nós temos enviado equipes para vários lugares do mundo. Nós temos trabalhos sendo estabelecidos a partir da nossa base missionária em várias nações do mundo. Esse trabalho que nós vamos agora na Indonésia, nós vamos passar um tempo na Indonésia, é com um casal de obreiros que foi para lá e estabeleceu através do futebol uma forma de se conectar com o coração das pessoas. Eles chegaram lá, para você entender, deram um time para ele treinar, foi o primeiro time que ele treinou lá. Eles deram um time para ele treinar com todos os garotos que ninguém queria no seu time. Ele falou assim que parecia que todo mundo tinha 2 pés esquerdos. Os caras não sabiam muita coisa, não jogavam bem, e ele teve um período então para treinar esses meninos. E ele começou a orar porque ele precisava que Deus se manifestasse, que a coisa acontecesse e que ele ganhasse credibilidade junto a outros técnicos. Você sabe o que aconteceu? Eles foram campeões do torneio que eles participaram, pela graça de Deus. Hoje esse menino tem mais de 200 técnicos que ele ensina sobre como ser um técnico. E nós estamos falando de uma nação que é a maior, talvez a maior nação muçulmana do mundo. Eu não tenho essa estatística, mas se não for a maior, é uma das. Ele está na área islâmica da Indonésia, hindu da Indonésia. É tão difícil quanto, porque tudo é Deus lá. Né? Se os caras cismarem, a bola vira Deus, ninguém mais pode chutar. É mais ou menos assim que funciona o negócio, para você entender. Então nós estamos indo visitar esse trabalho. São meninos que saíram ali de Maringá, foram treinados por nós. O nosso trabalho é esse, é um trabalho de bastidor, de oferecer treinamento, de gerar estrutura para as pessoas serem treinadas e correr a carreira delas. Nós temos um orfanato nascendo em Senegal. Nós temos uma igreja sendo plantada no bairro do lado da nossa casa. Deus nos chamou aos de longe e aos de perto. Temos feito simultaneamente esse trabalho. Então, orem por nós com relação a essa viagem. Nós estamos quase lá, falta muito pouco, mas nós vamos em nome de Jesus, porque a gente sabe que Deus tem uma conexão muito interessante para ser feita nesse tempo que a gente vai estar por lá. Nossas crianças ficam, elas não vão, né? Elas vão ficar lá em Maringá. Nós estamos arrumando uma amiga para cuidar delas lá, e elas estão bem felizes de se ver livre dos pais por 10 dias, fazendo tudo o que elas bem entendem e querem. Né? Não é bem assim não, que nós vamos deixar uma tia bem brava lá para cuidar delas, se a gente achar uma tia bem brava. Né? Então vai ser nós saímos aqui dia 25 de agosto, orem, coloquem em oração, porque eu creio que tem algo nessa viagem que Deus vai fazer, e vai gerar uma conexão muito boa, e a gente vai poder enviar mais gente para a Indonésia, e a gente vai ver mais pessoas se convertendo naquele lugar, sendo treinado, equipado e alcançado por Jesus. Então esse é um dos nossos trabalhos. Eu quero te mostrar um vídeo de um movimento que nós começamos a incentivar a partir de Jocum. Isso nasceu lá em Maringá com o Wellington, o pastor Wellington. Deus deu para ele essa ideia. Então hoje nós estamos como base muito envolvidos nisso. Eu pessoalmente estou bem envolvido nisso. É um movimento chamado A Bíblia em Cada Casa. Qual que é a ideia, gente? É uma ideia que não é nova, que não
Nós não estamos inventando a roda, muita gente já fez. Existem ministérios que já fazem de uma determinada maneira distribuição do Evangelho, mas o Bíblia em Cada Casa é um movimento de reabibliamento, se é que essa palavra existe. É nós nos comprometermos como igreja do Senhor de que na nossa cidade todos os domicílios vão ter um exemplar das Escrituras. Você pode imaginar o que isso vai causar na nossa cidade e em massa, o que isso pode causar na nossa nação? É algo fantástico. É um movimento onde nós vamos incentivar a leitura da palavra. Você sabia que se você parar 40 minutos por dia e ler a palavra por 40 minutos, em média, em 85 dias, você lê toda a Bíblia. 85 dias. Acabou o Jornal Nacional, você para 40 minutos, lê 40 minutos, você ainda pega o final da novela. Olha que benção. Ainda dá para saber o que aconteceu. Entende? 40 minutos do seu dia. Nós estávamos conversando hoje, a Paty estava me falando de uma tese que ela tem que fazer sobre essa questão da leitura. Nós estamos eu fiquei pensando no que ela estava me falando e isso brotou no meu coração. Nós vivemos um período da espiritualidade tipo Twitter. Nós queremos que Deus nos fale tudo em 140 caracteres. E o mais rápido possível. Rápido, rasteiro, direto, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não posso parar para ouvi-lo com tanta veemência, ou como eu deveria. Então, a ideia do Bíblia em Cada Casa é essa. Nós vamos mapear as cidades. Nós vamos gerar um movimento de unidade entre as igrejas. Vamos incentivar isso. Quem vai fazer isso? É a Jocum? É uma igreja? É o conselho de pastores? Não. É um movimento grande demais para um só fazer. É o corpo de Cristo na cidade que vai fazer esse movimento acontecer. Nós fizemos agora, dia 19 de dezembro, em um dia, nós distribuímos Bíblias em 20 mil lares em Caldas Novas, Goiás. Foi a primeira cidade que nós fizemos. Esse vídeo que você vai ver ali tem algumas coisas interessantes e tem alguns, você vai ver a ideia toda e você vai ver o dia de distribuição, como foi. E foi fantástico a gente ouvir os testemunhos. Então você vai ter a oportunidade de entrar na casa de alguém, de deixar uma palavra, de deixar a Bíblia, de orar por alguém, de dizer que se importa com ele, de anotar o nome, de se comprometer se quiserem visitá-lo de novo, de dizer, quando você entrar dentro da casa da pessoa, você vai dizer, é chegado o reino de Deus. E você pode distribuir ali uma palavra de conforto, de consolo e mudar situações. Você crê nisso, irmãos? Nós fizemos agora, 2, 3 semanas atrás, no Pilarzinho, no bairro do Pilarzinho, em Curitiba. E a equipe entrou numa das casas, uma moça, elas chegaram, bateram, a dupla que estava distribuindo a Bíblia, e a moça convidou eles para entrarem na casa, eles entraram, e ela disse para eles assim, olha, vocês chegaram no momento certo. Depois que eles conversaram, oraram, e ela falou, há 1 mês atrás meu pai se suicidou. Há 2 semanas atrás o meu irmão se suicidou. Hoje eu estava com um laço pronto, porque eu ia me suicidar. E ela, com água nos olhos, chorando, disse isso para eles. Então a palavra de Deus transforma corações. Amém? Você crê nisso? É a palavra de Deus que muda a gente. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, 3 minutinhos. Bom? Vai lá. Dente de leão quando o vento leva, vai aonde a flor não consegue ir. Assim é a palavra de Deus a luzir no coração daquele que se entrega. Dente de leão quando o vento leva, vai aonde a flor não consegue ir. Assim é a palavra de Deus a luzir no coração daquele que se entrega. A palavra é água viva que rega a vida, renova a esperança, traz as boas novas do reino que virá. Mas já está
esperança traz as boas novas do reino que virá. Mas já está aqui. De porta em porta, De cidade em cidade, uma Bíblia em cada casa. Uma Bíblia em cada casa. Uma Bíblia em cada casa. De uma Bíblia em cada casa. Uma Bíblia em cada casa. de porta em porta, de cidade em cidade, uma Bíblia em cada casa. Cristo nos deu, nos prometeu. Quando o leão de Judá levanta, ungido como rei pelo Senhor, derrama a sua mensagem de amor no coração daquele que se quebranta. No coração daquele que se quebranta. No coração daquele que se quebranta. O símbolo do movimento é um dente de leão. Você sabe por quê? Depois que você sopra o dente de leão, você não sabe onde ele vai parar. E o dente de leão ele é feito num formato, o design dele é num formato que onde ele cai, à noite com o sereno, ele é lubrificado e ele mesmo se fecunda. Olha que interessante o negócio. Ele dá um jeitinho dele chegar à terra e ele brota de novo. Tem alguma semelhança com a palavra? Com aquela semente que cai numa boa terra e que ela encontra o lugar e ela mesmo faz a coisa acontecer? Então é isso que a gente crê e a gente está vendo. E a gente espera até 2050, 5.670 municípios vão ser alcançados. Você deve estar olhando lá, você viu aquela Bíblia, é uma Bíblia um pouco menor do que essa, e ela tem um custo, sabe de quanto? R$3. Mais barato que uma latinha de Coca-Cola. R$3 custa uma Bíblia dessa. Então você pode se envolver também se você quiser doar Bíblias. Dá para você fazer um plano na família de não tomar um final de semana. Você não vai tomar refrigerante em casa e vai reverter isso em Bíblias. De repente, você pode ter, no final do ano, contribuído com 10, 15, 20 Bíblias. E eu te garanto, essas Bíblias vão chegar na mão de alguém. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, até 2050 eu tenho um trato com Deus, eu não posso morrer, né? E também não posso ficar viúvo. Então, assim, porque se eu ficar viúvo não vai dar, vai ficar ruim. Então, para mim está sendo muito bom entrar nesse movimento também, né? Essa parte do trato com ele aí. Joia, gente? Ore por isso, se envolva de alguma forma. O desafio é gigantesco. Eu estava agora em São Paulo, nós fomos para o Rio, tive há 3 semanas atrás, nós fizemos o Morro do Borel inteiro, distribuímos uma Bíblia em cada barraco do Borel, em cada casa do Borel. E na volta, eu vim cruzando São Paulo e tentando imaginar a logística que a gente vai precisar, o envolvimento do corpo de Cristo que a gente vai precisar para fazer uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas não é mais desafiador do que fazer Foz do Iguaçu, porque se a gente não tiver o mesmo envolvimento, vai dar tanto trabalho quanto. Mas eu creio que o Senhor vai dar graça, vai juntar parceiros e o corpo de Cristo vai se levantar e a coisa vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Então, tira um tempinho do seu dia e ore sobre esse assunto. Tire um tempinho do seu dia, gaste tempo com as Escrituras, gaste tempo com a palavra. Ela é importante, ela é o nosso alicerce, é o nosso fundamento. E eu queria pensar com a gente hoje à noite, compartilhar uma meditação. Se você puder abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta aí no livro de Colossenses, no primeiro capítulo de Colossenses, eu queria pensar um pouquinho sobre ingredientes para nos tornar relevantes como cristãos no século 21. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos em transformação. O mundo está mudando. O mundo está passando um período, nós somos uma geração
que está vivendo um fato histórico, que é a transformação no mundo, no sistema de relacionamento, na forma de ver as coisas, na cosmovisão do mundo. Quando a gente lê nos livros de história, a gente vê que lá atrás o mundo deixou de ser quadrado, ele era quadrado, as pessoas achavam que iam navegar e iam cair. Não é isso que a história nos diz? E o que acontece quando eles descobrem que o mundo não é mais quadrado? Quando eles começam a navegar novas terras, novas conquistas, chegam a novos lugares, há uma expansão, muda-se o paradigma, deixa de se pensar num lugarzinho pequenininho e começa a ter um espaço maior para a gente pensar. A gente tem a mudança do mundo, depois uma geração viu o mundo mudar de agrícola para industrial, não é? Com a invenção do motor a vapor, com o êxodo rural, o fim da era feudal, o inchaço das grandes cidades. Até então não existia a questão social tão grande como existiu depois da industrialização, onde as pessoas fugiam do rural e vinham para as cidades. Tanto que a gente vê a resposta da igreja a isso, o surgimento de entidades ou de órgãos cristãos como o Exército da Salvação. Se você não leu ainda, leia a biografia de William Booth, que é o fundador do Exército da Salvação. É fantástico, é maravilhoso. Ele foi a resposta de Deus a um problema social gerado por uma transformação do mundo. A gente teve depois, você lembra do tempo? Quantos aqui, por exemplo, não vale cobrança nem política, tá bom? Quantos aqui receberam uma carta de um parente ou de um amigo nos últimos 2 meses? Carta, sabe? Lembra? Sabe o que é isso, né? Era um papel, você punha um selo, né? Você tinha que pagar para ir no correio, colocar. Alguém? Ah lá, só uma que recebeu uma carta. Não é cobrança? Tem certeza? Você não prometeu nada para a pessoa, ela falou, me lembra? Nesse número todo de gente que está aqui. Por quê? O mundo mudou, as pessoas não se comunicam mais por carta. Antigamente você mandava uma carta, venha logo, seu pai está enfermo. Quando a carta chegava, eu acho que o pai já tinha ido. Não dava tempo de chegar. As comunicações eram difíceis. Aí começou a mudar, o mundo deixou de ser redondo e passou, como dizem alguns, a ser plano, achatou. As distâncias encurtaram. Pensa bem, há 100 anos atrás, quando os nossos japoneses imigraram para o Brasil, eles passaram meses no mar para chegar aqui. Hoje, em 14 horas de voo, você passa mais tempo no aeroporto do que qualquer coisa, mas em 14 horas de voo direto, você sai de Guarulhos e você está em Auckland, Nova Zelândia. Presta atenção, você dá a volta no globo. Você sai daqui quase na mesma hora que saiu, num dia antes, um dia depois, aquela loucura de fuso horário. Não é isso? Porque o mundo achatou, o mundo mudou, nossas relações mudaram. Hoje nós conversamos muito menos pessoalmente, muito mais virtualmente. Nós estamos vivendo a era da transformação nos nossos relacionamentos de reais para relacionamentos virtuais. Eu estava pregando para um grupo de adolescentes e eu comecei a pregar e eu vi uma inquietação. E aí eu perguntei, gente, quantos aqui tem celular? Todo mundo levantou a mão, né? Todos levantaram a mão. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Peguei o case do violão, abri, falei, eu quero que todos tragam o seu celular aqui dentro. E a bênção de você ser pastor convidado nessa hora é que as pessoas ficam com medo de te desobedecer. Porque eles não sabem que nível de poder você tem. Tipo, você faz aquela cara de mal, se você não vier, eu vou fazer uma oração e seu celular vai deixar de funcionar. Tipo assim. Aí os caras se olharam, aí de repente foi. Aí o pastor de jovens, mais esperto, já olhou de fundo e falou assim, eu preciso esperar uma ligação de uma mãe que vai me ligar. Eu falei, não, se ligar eu atendo, pode trazer também, pastor, vem o senhor primeiro aqui. E ele olhou, e ele foi.
pôs o celular dele, e aí a galera começou a vir colocando. Pastor, eu desligo ou eu deixo? Não, filha, só põe aqui, não tem problema. Mas não vai riscar? Eu falei, não sei, põe aí, vamos ver o que vai acontecer. O que mais me chamou a atenção foi uma menina que chegou, e quando ela pôs o celular, ela olhou para mim, os olhos dela estavam cheios d'água, e uma lágrima bem grossa desceu assim. Eu acabei de comprar, pastor. Tá bom, filha, deixa aí. E ela foi sentar. Nós estamos viciados em informação. A gente não sabe como é que nossos pais viviam. A gente não sabe como a gente vivia há uns anos atrás. O mundo está mudando. O mais legal foi que eu fechei o case e peguei e falei, gente, lembra daquele orfanato que eu falei que estava começando? Obrigado pela doação, nós vamos leiloar esses celulares aqui. Quase que acabou. E o que eu fiz? Eu botei o celular bem na frente do púlpito, porque eu sabia que todo mundo estava olhando para mim. Foi mole. Aí eu tinha atenção de todo mundo ficava olhando para onde eu estava. Por quê? Nós dependemos desse negocinho. Nós dependemos de conexão. Nós estamos vivendo a época das conexões desconectadas. Como é que nós vamos ser relevantes nesse tempo? Esse tempo está alterando a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Esse tempo está alterando os nossos desejos, o que nós sonhamos, o que nós queremos. Tem uma palavra que tem um sentido muito pejorativo para nós, e às vezes a gente acha ela uma palavra ruim, mas esse momento do mundo está alterando a nossa ambição. O que você ambiciona para você? Para as pessoas que estão do teu lado. O que você quer? O que você deseja? O que você busca? Talvez a forma como a gente se comporta, como a gente adquire coisas, como a gente conduz a nossa vida e a nossa carreira, digam muito a respeito sobre isso. Mas o que move o teu coração de manhã? O que é o teu desejo mais profundo para você, para as pessoas que estão do teu lado? É profundamente influenciado por esse momento do mundo. Os mais entendidos no marketing sabem dessa ideia do marketing de tendência, que cria uma necessidade em alguém, cria uma necessidade no povo para então vender um produto. Você já percebeu a indústria de celular? Você compra o celular hoje na Casas Bahia, paga ele em 10 vezes, no dia que você vai pagar a última prestação, o vendedor já te mostra um novo modelo que saiu, e que a câmera agora tem 1 megapixel a mais, e você sai de lá pensando que você não vai conseguir viver sem ter aquele celular. É ou não é? Eu estou dando exemplo do celular, mas tem um monte de outras coisas. A indústria automotiva, por exemplo, ela te faz acreditar que um ruidinho a menos no carro, porque foi testado na Fórmula 1, e lá o cara não ouviu esse ruído, porque também não dá para ouvir muita coisa depois, liga aquele motor, você quer aquele carro novo. Você quer aquela forma de vida diferente. Você ambiciona o que te dizem que você tem que ambicionar. E quando a gente olha para Paulo, quando a gente vê Paulo, esse nosso irmão na fé que plantou muita igreja, tinha um ministério frutífero, baseou, fez toda a base teológica do cristianismo, né? A gente vê quando ele escreve para as igrejas que ele escrevia, para as pessoas que ele endereçava as suas cartas, ele expressava toda a ambição que ele tinha como homem de Deus, para que aquela pessoa que lesse aquela carta experimentasse, desenvolvesse algo na vida dela. É muito interessante você olhar as cartas de Paulo e as orações que Paulo faz nas suas cartas. Todas as cartas, praticamente todas, se eu não me engano, 1 ou 2, ele não faz oração, ele já vai direto no assunto. Praticamente todas as cartas dele, se você for em Efésios, ele ora 3 vezes em 2 capítulos. Colossenses aqui, que nós vamos começar a ler, ele começa com uma oração. Ele começa dizendo assim no verso 3, se você puder, vamos ler do verso 1 em diante. Nós vamos ler 12 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo
que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do amor do Espírito. Olha aí, nós vamos nos concentrar do 9 aos 12. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças a Deus Pai que vos fez idôneos à parte e que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que interessante, se você voltar para Efésios, ele vai falar a mesma coisa. A ambição que Paulo tinha por aqueles que andavam com ele, ou por aqueles que ele se sentia responsável. E essa ambição, essa vontade, era um reflexo daquilo que ele queria para ele. E eu queria que a gente pensasse nisso. O que a gente vai ter para oferecer para as próximas gerações? O que nós vamos ter para oferecer para os nossos filhos? A minha filha mais velha tem 12 anos. Quando ela chegar na idade que ela se formar na faculdade, a minha geração já vive isso, mas a geração dela vai viver mais intensamente isso que eu vou te falar. Quando ela chegar aos seus 23, 24 anos, recém-saída de uma universidade, se ela desejar fazer uma universidade, recém-saída de uma universidade, começando a vida profissional dela, ela vai ter pelo menos 5 gerações convivendo juntas no mesmo mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas, apesar de se aposentarem, continuam trabalhando. Porque se aposentaram novos, a expectativa de vida aumentou. Quando eu entrei para o mercado de trabalho, um homem de 55, 60 anos desejava estar fora do mercado de trabalho. Era considerado já, inclusive, velho para o mercado de trabalho. Nós estamos dizendo de uma expectativa de vida, eu li um artigo agora há pouco tempo, que a geração da minha filha, a expectativa de vida deles é chegar aos 100. Presta atenção nisso que eu estou te falando. O que nós temos para oferecer para eles? O que eu e você, como cristãos do início do século 21, temos para deixar de legado, base, fundamento para quem vem? O que você quer para os seus filhos? Que eles sejam somente bons profissionais, que eles ganhem dinheiro, que eles casem bem, que eles sejam homens de bem? O que mais que você ambiciona para os seus filhos? Alguns, eu conheço pais que querem se realizar nos seus filhos. Tudo que eles não foram, eles querem que os filhos sejam. E aí imprimem uma ditadura tremenda e a gente não sabe como é que as coisas degringolam lá na frente. Estão me acompanhando do que eu estou querendo dizer aqui? O que mais que você quer deixar? O que mais que você quer construir? O que você ambiciona para você nesse tempo de vida que você tem e ainda tem pela frente? Eu tomei algumas ideias de Paulo aqui aos Colossenses. A primeira coisa que Paulo ambiciona, a primeira ambição, o primeiro desejo que Paulo tem é que as pessoas que lessem essa carta, presta atenção, isso foi escrito lá atrás, anos 60 depois de Cristo, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. Nós estamos em 2014, 1900 e qualquer coisa anos depois.
Não sei nem se ele imaginava que isso tomaria a proporção que tomaria. Mas o desejo dele ao escrever essas letras continua o mesmo. A primeira coisa que eu vi aqui, que eu queria colocar para a gente, é a ambição que Paulo tinha de que as pessoas conhecessem a Deus. As pessoas se esforçassem em conhecer e a andar com Deus. Lembra que eu comecei falando do que a conversa com a Paty hoje me fez pensar? Nessa espiritualidade superficial de 140 caracteres. É isso que nós estamos vivendo. Não só a espiritualidade superficial, o relacionamento entre esposo e esposa, 140 caracteres, relacionamento entre pais e filhos, a 140 caracteres. Nós estamos vivendo uma época onde se tem muita informação sobre Deus e sobre o Evangelho, e pouquíssima formação dessa informação na nossa vida. Faça um teste, chegue em casa, abra o seu navegador, vá ao Google e digite o que você queira saber sobre os Evangelhos. Faça uma pergunta para o Google. Pastor Google te responde, ele vai te dar um monte de resposta. Ponha lá, explicação sobre os Evangelhos, e você vai assustar, você vai ver literatura de todos os lados. Nunca se teve tanta informação e nunca se foi tão pouco para a fonte. Nossa maior ambição, amados, precisa ser conhecer a Deus. Antes de qualquer coisa, além de qualquer coisa. Conhecer o Senhor, andar com o Senhor. Eu me impressiono quando eu olho em Gênesis a história de Enoque. E Enoque andou com Deus. E Deus levou Enoque para andar com ele. Olha que interessantíssimo isso aí. Andar com o Senhor, conhecê-lo profundamente. E é muito interessante essa ideia, porque quanto mais eu me aproximo do desejo de conhecer a Deus, mais eu descubro que eu preciso conhecê-lo e mais eu invisto na minha espiritualidade. Nós estamos dizendo aqui não só de ler a palavra, mas nós estamos dizendo aqui de orações a 140 caracteres. Nós estamos dizendo de uma vida extremamente agitada, que eu não posso separar 20 minutos do meu dia para gastar ou para investir, porque a ideia é gastar, mas a ideia de Paulo aqui é investir no meu relacionamento com Deus. Ninguém aqui, olha para mim, gente, é tão ocupado que não tenha como tirar 20 minutos do seu dia para estender diante de Deus e tirar um tempo simplesmente de contemplá-lo e de adorá-lo. Eu vou te contar uma experiência traumática que eu tive. Eu gosto de falar de mim. Eu fui para janeiro, depois de 12 anos, depois de 8 anos liderando à frente de uma base, e depois de 12 anos da última escola formal que eu fiz vários treinamentos e cursos, e eu fui para uma escola chamada Escola Palavra Viva. Foi a primeira escola que nós fizemos. A ideia era uma escola de cunho mentoriante, então o fundador da Jocum no Brasil me convidou para ir para essa escola. Venha, vai ser legal a gente estar junto. Eu entendi que tinha que ir e fui para a escola. Cheguei lá uma semana atrasado, porque eu tinha um monte de coisa para resolver, decidi em cima da hora, Deus foi proveu tudo, a gente chegou lá, eu cheguei uma semana antes. E para você entender o contexto, na nossa base, na Jocum, nós temos alguns valores, e o primeiro deles é conhecer a Deus e depois fazê-lo conhecido. Para conhecê-lo, nós separamos a primeira parte da nossa manhã para buscar o Senhor. Nós começamos às 6 da manhã, 6:30 da manhã, nosso café. Das 7 às 8 da manhã, nenhum obreiro é incentivado a marcar nada, você não tem nenhum compromisso ministerial, não se tem nenhuma escala de trabalho, você tem o seu tempo para você achar um canto na chácara, achar um lugar lá na nossa base, sentar embaixo de uma árvore e tirar o seu tempo com Deus. Orar, ler a palavra, meditar, é maravilhoso.
Maravilhoso. Das 8 às 9, nós na segunda fazemos louvor, na terça nós temos intercessão, na quarta nós temos uma reunião geral, um devocionalzão geral com todo mundo, na quinta nós temos discipulado e intercessão, e na sexta nós temos discipulado de casais e intercessão, nesse mesmo horário. Nosso tempo é preenchido com atividades, eu não gosto de usar essa palavra, mas atividades espirituais. Tudo é espiritual, mas nesse conceito que eu estou querendo que você entenda. Lá vai o Gustavo para essa escola. E eu chego nessa escola, primeira semana de aula, estamos lá na minha primeira semana de aula, entrei na sala numa quarta-feira. Curitiba, você sabe que é uma bênção, né? Você nunca sabe o que vai acontecer com o clima em Curitiba, ele muda a cada 15 minutos, é tipo Brasil e Alemanha, né? A cada 1 minuto um gol da Alemanha. Em Curitiba é assim, a cada 10 minutos um clima diferente. E aí a gente entrou na sala de aula, estava um dia bem frio, apesar de ser janeiro, estava frio para os meus padrões, cinzento. E o professor chegou, o Jim chegou, e ele é muito calmo, e ele olhou, e ele falou: gente, eu estava orando, eu não vou dar aula hoje não. Você vai sair, e você vai contemplar a natureza, e você vai descobrir o caráter de Deus, e você vai ter na próxima 1 hora para fazer isso, e depois você vai voltar e você vai compartilhar sobre o que Deus falou com você. Aí o Gustavão levantou, pegou papel, caneta, Bíblia, achei um cantinho, sentei, e em 3 minutos, todo o meu assunto com Deus estava acabado. 3, irmãos. E eu estou sendo otimista com esses 3 minutos. E isso porque eu tenho uma rotina que me permite buscar diariamente. E aí eu já tinha olhado para o passarinho, já tinha olhado para a florzinha, já tinha olhado para a arvorezinha. Eu vi uma florzinha, falei: já sei, Senhor, o Senhor quer falar para mim que eu sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo, não é? E ali eu fiquei. E eu comecei a ser tomado de uma tristeza profunda, irmãos. Como fazia tempo que não me acontecia. Porque eu descobri que aquele que me levou a sair de casa e me deu uma vida para eu caminhar, estava mais distante de mim do que eu pensava, por minha escolha. Sabe por quê? Eu saía às 6:30 da minha casa e eu começava a resolver o problema de todo mundo. Eu começava a salvar o mundo pela base missionária de Maringá. Eu começava a querer que todo mundo tivesse tudo resolvido. Se não cataram o lixo, eu ia catar. Se alguém olhou torto para outro, eu ia pacificar. E eu descobri que o meu tempo com o amado da minha alma era secundário. E ali aos 40 minutos do segundo tempo, em tristeza, eu escuto uma voz clara no meu coração: eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. E Deus falou comigo: você quer ser pastoreado por mim? Eu quero te pastorear, mas você está longe, Gustavo. E eu voltei para a sala de aula e eu compartilhei da minha incapacidade de aquietar o meu coração e de simplesmente parar para estar na presença do meu Deus. Sabe, Paulo, ele sabia do que ele estava falando quando ele disse sobre conhecer a Deus. Em Filipenses 3 ele diz assim: eu era o cara. Quanto a conhecer de lei e de Bíblia, eu era o cara. A minha tribo era a tribo de Benjamim, os guerreiros. Eu tinha conseguido tudo, eu tinha alcançado tudo, eu tinha tudo. Filipenses 3. Eu era o mais reconhecido naquilo que eu fazia. Eu era o referência para algum assunto, era eu. As pessoas me procuravam. Aonde eu chegava, as pessoas diziam: Paulo chegou. Versão freestyle Gustavo aqui agora. Ele está dizendo isso em Filipenses.
E aí ele diz assim: mas tudo que eu construí a minha vida inteira, toda essa pompa em volta de mim, tudo isso eu descobri que é frágil demais, é pequeno demais, é como a palavra usada é como estrume, próximo ao que tinha quando ele se apresentou a mim. E eu considero tudo isso perda para que eu o conheça e eu esteja próximo a ele. Irmãos, é essa sensação que precisa habitar o nosso coração quando nos aproximamos do Senhor. Ele precisa cada vez mais ter o controle das nossas vidas. Nós precisamos ser suficientemente incapazes diante dele, se é que eu posso colocar assim. Nós precisamos dar a ele o direito de nos conduzir, de nos pastorear. E isso você só faz com alguém que você conhece. Eu posso perguntar para você quantos aqui tem Jesus como Salvador, e eu creio que todos vão levantar a mão. Mas quantos de nós pode sinceramente dizer que temos Jesus como Senhor, como aquele que manda fazer, e você inquestionavelmente vai lá e faz? Eu fico pensando, se naquela situação onde Jesus precisava pagar um tributo, e ele fala para Pedro ir pescar, e Pedro vai pescar, e ele fala para Pedro: vai lá que tem uma moeda na boca de um peixe. Pedro simplesmente, a Bíblia diz que Pedro simplesmente foi. Você consegue imaginar se fosse hoje, para você, Jesus dissesse assim: Júnior, pega a vara, vai pescar lá no açude, lá no Paranazão, mas vai no rio, porque você vai pegar um dourado na beirada, bem grande, e lá vai ter o dinheiro suficiente para que a gente pague esse imposto. Você iria? Sinceramente, eu não sei. Eu perguntaria: mas Senhor, mas no barranco vai dar para eu pegar isso? Que vara? Que anzol? Onde está a vara? Onde está o anzol? Enquanto isso tem um peixe rodando com um negócio na boca, tipo: Deus, esse negócio está aqui. Quantos peixes você já frustrou? Porque você ficou perguntando para Deus o que era para fazer, era simplesmente para você levantar, ir lá e obedecê-lo. Deus está nos chamando para conhecê-lo. A nossa primeira ambição, o nosso primeiro desejo precisa ser conhecê-lo. Seu primeiro desejo para os seus filhos precisa ser criar uma estrutura de fé dentro da sua casa, que eles vejam Jesus em você e que eles queiram o Jesus que o Pai segue. Essa é a sua maior ambição para o seu filho. Sabe por quê? Bens ele pode consumir em uma geração, mas legado ele vai transmitir de geração em geração, em geração, em geração e em geração. Em Minas, lá de onde eu venho, tem um ditado muito legal, muito interessante e triste ao mesmo tempo. Quer comprar barato? Compra de herdeiro, porque não sabe o que custou. É sério, gente. E vocês sabem que eu não estou brincando. Mas se você se esforçar em construir caráter, solidificar caráter, em se importar menos se seu filho vai ser o melhor dos melhores dos melhores, mas vai ser o mais íntegro dos íntegros dos íntegros, vai conhecer o Senhor, vai desenvolver uma vida de oração. Se você se importar nisso, você vai ver que as suas futuras gerações vão crescer no temor do Senhor. Vão crescer sendo alimentados por Deus. Paulo queria que as pessoas conhecessem a Deus. Paulo queria que as pessoas tivessem um relacionamento de intimidade com Deus. Paulo queria que as pessoas andassem com o Senhor, andassem com Deus, estivessem próximos a Ele, sabendo quem Ele era e o que Ele tinha. Queridos, no nosso mundo louco, onde tudo tem que caber em 140 caracteres, nós não vamos conseguir desenvolver esse estilo de vida. Você precisa, nessa noite, decidir no seu coração firmemente a alterar a tua agenda. Não tem outro jeito. Está me acompanhando? Se você não tem tempo das 8 às 9, acorda às 7.
Se você não tem como acordar às 7, dorme às 11. Sai da conexão, se desconecta. Tire um dia por semana de solitude, desliga o celular, desliga o computador. Tire um dia onde a televisão na sua casa vai ficar desligada e vocês vão se reunir em volta da mesa. E você vai ver, nós tivemos uma experiência assim em casa, acabou a luz. Apagão é uma bênção. Acabou a luz e rapidinho nós nos vimos entediados em casa. Na casa do meu sogro tem uma internet de alta velocidade, é uma bênção. A gente conversa pelo WhatsApp. A gente fica ali, postando no grupo da família as fotos. Está normal para a gente isso, nós nem percebemos mais. Eu faço isso quando eu chego lá. Estão me acompanhando? Mude a sua agenda, a sua maior ambição. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, que conheçam ao Senhor, que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria de Deus e de entendimento espiritual. Sabe por quê? Quando você começar a viver isso, a segunda ambição de Paulo, que eu vejo aqui, é que ele quer que nós andemos. Então, que esse conhecimento de Deus se transforme em vida, e vida que anda, em Deus que caminha pelas ruas e toca nas pessoas. É isso que ele quer, que andemos de modo digno do Evangelho. Andemos de uma forma que o Evangelho seja dignificado. Andemos de uma maneira que o Evangelho seja transbordado por nós e alcance o coração das pessoas. Sabe, queridos, talvez você não percebeu as pessoas que convivem com você como você deveria perceber. Os seus amigos do trabalho, as pessoas, inclusive da igreja, da sua célula. Às vezes falta em nós sensibilidade espiritual de perceber e ousadia de, às vezes, simplesmente chegar e dizer, posso orar por você? Eu fui fazer, no processo da cirurgia, eu fui para a fisioterapia respiratória. E eu cheguei na fisioterapia respiratória e era só pacientes de cirurgia bariátrica. A maioria eram mulheres. A primeira sessão foi drástica, porque eu não sabia fazer aquele negócio, saí de lá cansado. Mas eu comecei a ouvir as pessoas em volta. Ouvi a história da fisioterapeuta, ouvi o que elas estavam conversando. Na segunda sessão, quando estava terminando, eu parei e falei assim, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu posso orar por você, doutora? A médica fez um olho desse tamanho assim, gente. Ela parecia Hello Kitty, só tinha olho na cara dela, mais nada. Ela estava grávida, estava naquele negócio porque tinha tido uma suspeita de que a placenta poderia estar descolando lá, uma complicação qualquer. E ela estava ali sentada o tempo todo. Eu falei, eu posso orar por você? E ela me olhou com espanto. As outras mulheres já se ficaram assim. E eu fui lá e eu abracei ela. Falei, dá licença, você me permite? E eu orei por ela. E quando eu terminei de orar, a outra mulher falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, posso orar pela senhora também. Vem cá, vamos orar aqui, tia. Sabe, no segundo dia, depois no terceiro dia, a senhora, você pode orar por mim? Porque eu estou muito ansiosa, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa cirurgia. Posso orar pela senhora, vem cá, eu vou orar pela senhora. Entende? Mas eu tive que fazer um esforço porque não é fácil. Você tem que pensar, e aí, se ela falar não posso orar por você? Você vai dizer, não, vou orar sim. Não vai não, eu vou, tá, fica aí. Né? Dá um mata-leão na pessoa e fala assim, em nome de Jesus, pai. Você não vai fazer nada, você está sujeito ao não. Mas quando a gente começa a andar com o Senhor, nós começamos a perceber quem está à nossa volta. Nós começamos a olhar as circunstâncias ao nosso redor. Nós começamos a andar de modo digno do Evangelho. A gente começa a olhar para o nosso trabalho, não como um fardo que temos que carregar para nos sustentar, mas a gente começa a trazer de volta o conceito de vocação. Você começa a olhar para aquilo que você faz e trabalha como um chamado de Deus para você estabelecer o reino dele na terra. Nós estamos entrando na era do reino. O reino vem, ninguém vai impedir o reino de vir. Daniel escreveu lá em Daniel 2, ele viu uma pedrinha que se descolava e essa pedrinha vinha, e essa pedrinha tomou forma e ela esmagou a estátua,
e nem o pó da estátua foi contado. Depois você lê Daniel 2, você vai entender. Essa pedrinha é o reino de Deus que está vindo, e ele vai ser estabelecido na terra, quer eu ou você queiramos ou não. Mas a sua vocação vai contribuir para que mais e mais gente perceba esse reino e a chegada dele. Aquilo que você faz, aquilo que Deus pôs na sua mão, aquilo que Ele te treinou para ser, vocacionado. Você vai olhar para o seu trabalho como o chamado de Deus, é teu campo missionário aquele lugar. Eu tenho um pastor amigo meu que ele não termina com a bênção pastoral, os cultos dele. Ele termina enviando. Ele não fala que a graça e o amor de Deus Pai, a comunhão, ele fala assim: agora em nome de Jesus, eu os comissiono para que ao saírem dessa porta, vivam plenamente o Evangelho de Jesus, aí fora, na sociedade, nas suas casas, e que o Senhor seja resplandecido através de vocês, para que as pessoas vejam as suas boas obras, e essas boas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Andar de modo digno do Evangelho. E a terceira ambição, e eu quero finalizar com essa, Paulo diz assim: sendo fortalecidos com poder segundo a glória em perseverança, longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos da parte de Deus. Quando eu começo a conhecê-lo profundamente, quando eu caminho com Ele, eu vou dando para Ele a oportunidade de ser Senhor em tudo que eu faço, o meu coração, a minha vida, começa a se importar muito menos com as circunstâncias que me cercam. E gratidão brota dentro de mim. Gratidão. O próprio Paulo escreve: eu sei estar em qualquer lugar, comendo com qualquer tipo de pessoa, comendo com o rico, comendo com o pobre, comendo com o rei, com o senhor, com o doutor da lei, ou comendo com o tiozinho mais iletrado que tem. Sei ter fartura de tudo, abrir a despensa e estar lá de tudo, de palmito a pão integral. Mas sei também passar necessidade. Sei ter a geladeira Copel e Sanepar, aquela que você abre e só tem água e luz dentro, sabe? Você abre assim, dá até medo. Sei viver o momento de abundância, sei viver o momento de falta, porque eu sou grato. Contentamento não vem de circunstância, mas vem de um coração que sabe quem Deus é. É profundo. Então Paulo diz assim: a minha ambição por vocês é que vocês sejam agradecidos, sejam esperançosos. Queridos, a maioria de nós luta contra a desesperança. A maioria de nós luta contra situações que nos empurram para o mar da desesperança. Se você liga a televisão e gasta tempo vendo os jornais, você sai quase que achando que a humanidade não tem jeito. É ou não é? A gente tende a olhar para as pessoas, principalmente aquelas que estão perto da gente, e eu te digo isso porque eu moro com a minha igreja, e às vezes você está ali, você se dedica, você faz, e você espera uma reação, e você tem uma reação completamente contrária, e aí você tem que crer no seu coração que as pessoas ainda valem a pena e que você ainda pode investir nas pessoas. Quantos aqui já se desiludiram com alguém ou com alguma pessoa? Pode levantar a mão para eu ver, ou só eu? Quantos aqui já desiludiram alguém ou alguma pessoa? Mas tem uma boa notícia para isso. Quando a gente vai vivendo perto de Jesus, a gente vai começando a ser cheio de longanimidade. A gente vai começando a abordar as pessoas com a expectativa não do que eu penso sobre o Zé, mas olhando para ele dizendo: Deus é no Zé. Então a minha expectativa é que ele revele o melhor de Deus nele. Nem que para isso eu tenha que cavar, eu tenha que esperar, eu tenha que crer, eu tenha que orar, eu tenha que me colocar numa posição de servi-lo e de lidar com todas as circunstâncias que venham ao redor.
quando a gente tem esse tipo de vida com Deus, a gente se torna grato, a gente se torna esperançoso. E a esperança não confunde. Antes, o amor de Deus é desenvolvido plenamente em nós. E eu quero encerrar com essa experiência lá no Haiti. Nós chegamos, tudo destruído, num orfanato. Nós ficamos num orfanato New Life, um orfanato cristão mantido por uma igreja do Canadá. E uma menininha de uns 9 anos tinha uma laje caído sobre a perna dela. E ela tinha perdido a perna aos 9 anos. E provavelmente ela foi uma das que foi operada e amputada sem anestesia, porque não tinha anestesia, faltou na nação. Quando eu cheguei, um médico olhou para mim e falou assim: bem-vindo ao centro do caos. Foi isso que o doutorzinho falou para mim lá, um médico voluntário que tinha largado seu consultório nos Estados Unidos e estava ali. E essa menina, nós fomos consolá-la, confortá-la. E aí o tradutor falava para ela no crioulo, e o rapaz que estava falando com ela disse assim: poxa, você é tão nova, você já perdeu uma perna. E quando ele foi continuar, ela falou assim: tio, sobrou a outra. Não é essa falta dessa perna que me define. Às vezes o conhecimento de Deus se revela assim. Uma menina de 9 anos, no Haiti, que não tinha 2 refeições por dia e que entendia mais da graça de Deus do que o missionário velho. Esforce-te, deseje conhecer a Deus, deseje andar com Ele e deixa Ele encher o seu coração de esperança. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Pastor Cleverson, por favor, nos conduza nessa oração. Senhor, nosso coração se inclina ao Teu coração, Senhor, desejoso de Te conhecer mais. Senhor, não há desculpas, não há, Senhor, qualquer tipo de impedimento que nós possamos justificar com respeito ao tempo, ao envolvimento de estar contigo e andar contigo. O nosso coração, Senhor, necessita, precisa. Sem o Senhor não somos nada. Sem a comunhão, o relacionamento contigo e o andar contigo, Senhor, nós não temos pernas. De fato, Senhor, temos esperança, temos gratidão, temos, Senhor, um coração desejoso de Te servir. E eu sei que é isso em cada coração aqui, Senhor. Faz brotar na nossa mente, nos nossos desejos, estas ambições. Senhor, a ambição de andar, de Te conhecer, de ter um coração grato, de ter, Senhor, um coração pronto, responsivo, de priorizarmos aquilo que o Senhor determinou para nós priorizarmos. E termos um pé pronto a andar segundo as Tuas ordens. Senhor, faz isso no nosso coração, se ainda aqui nesse lugar existem resistências, Senhor, em nome de Jesus, queremos ser um corpo que anda segundo a cabeça que é Cristo. Não queremos ser rebeldes, não queremos retardar a Tua volta. Senhor, aqui está um corpo que quer Te servir. Pai, produz em nós vontade, desejo, sentimento de Te buscar mais, de andar contigo mais,
de te obedecer, de te honrar, de te agradecer mais. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela vida do Gustavo, pela Ju, suas filhas. Continue abençoando a vida deles. Senhor, muito obrigado. Te louvamos por tudo, Senhor. Te honramos por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor.